Boa noite, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal, meus amigos. Meus amigos, no último vídeo eu estava falando sobre o Deus das religiões e o Deus da Bíblia. Hoje eu gostaria de falar, continuando esse assunto aí, o tema de hoje é Deus não tem religião, tá? Quero que você preste bem atenção nesse tema, no que eu vou falar. Você pode questionar depois se você quiser também, tá? Então hoje eu quero falar sobre que Deus, ele não tem religião. Por que eu quero dizer isso? Que muitas religiões ficam pregando Deus e dizendo de Deus como se Deus pertencesse apenas à religião dele, ou apenas à crença dele, apenas à igreja dele. Por isso que nós temos hoje tantas religiões, mesmo sendo evangélico, e tantas igrejas, tá bom? Então, só para iniciar, eu quero falar para você que Deus não criou religião nenhuma. Seja cristianismo, como falar que Deus sobre catolicismo, sobre igrejas evangélicas. Deus não criou nenhum tipo de igreja nesse sentido, porque igreja para Deus não é esse fundamento, tá? Então, no decorrer da mensagem aqui do vídeo, que não vai ser tão prolongado, talvez uns 10 minutos, eu vou estar falando sobre isso, tá certo? Então, desde já, meus amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19. Veja que Deus não mandou pregar nenhum tipo de religião, tá? Olha o que é que Jesus diz. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que Jesus, ele não pregava religião, ele não falava sobre uma religião, ele falava sobre um caminho. Ele falava sobre as pessoas irem e anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer discípulo em todas as nações, ou seja, em todos os lugares. Que em todos os lugares que nós estamos, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo, que seria o mesmo Evangelho do Reino, tá certo? O Evangelho que traz salvação. Então, note que hoje as pessoas estão mais preocupadas em pregar religião do que pregar o Evangelho. Por isso que você vai ver muitas pessoas hoje dizendo, não, o seu lugar é aqui. Você tem que congregar aqui conosco, aqui que é seu lugar. Olha, a religião tal, ou aquela igreja tal, olha, lá não prega a verdade. Meu amado, eu quero dizer para você que qualquer local que você for, que pregar que Jesus Cristo, ele é o Salvador, que pregar que Jesus Cristo morreu, que ele ressuscitou e que ele é o Salvador, meu amigo, é isso aí que basta. É isso que é importante. Então, outra coisa que eu quero dizer é que Deus não tem igreja no sentido que as pessoas pregam. Não, a igreja é essa daqui, que essa sim é a igreja de Deus, não. A igreja de Deus não é prédio. Pessoas estão enganadas. Deus não tem prédio como igreja. Deus não tem locais como igreja. O templo que Deus habita é o coração de cada um. O templo que Deus habita não é a parede, não é aquelas quatro paredes. O templo que Deus habita são corações de pessoas. Somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que você não deve congregar. Você não pode ter um local onde você quer ir, se reunir com os irmãos, você pode ter uma reunião saudável, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus não tem religião e não existe um local exato de adorar a Deus. Tá bom? Quero convidar você aí, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, vamos para o livro de Atos? No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38, lembra que Jesus está dizendo que nós devemos ir e proclamar o Evangelho, fazer discípulos e batizar pessoas. Ele não diz que quando as pessoas forem ser batizadas tem que pertencer a uma religião, a uma denominação. Não é isso. Pessoas devem seguir o caminho, que é Cristo. Atos 2,38 diz o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então as pessoas que criam deviam ser batizados no nome do Cristo, no nome do Messias, no nome do enviado de Deus e receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo,
viria e fazia morada nas pessoas. É esse templo que Deus habita. Deus habita no templo chamado corpo, que é o nosso corpo, ou seja, o nosso coração, a nossa mente. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser renovados pela renovação do nosso entendimento. Gostaria também de convidar você, ainda aí no livro de Atos, eu não vou ficar lendo muito versículos, porque eu quero ser mais simples possível para que você possa entender o que de fato é o pensamento das pessoas acerca de religião, acerca de Deus. Então, sempre falando para você que Deus não tem religião e que igreja para Deus não é quatro paredes, tá? Então, no capítulo 10 de Atos, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, Atos 10, 34 e 35, diz o seguinte: abrindo Pedro a boca, disse: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que que Pedro está dizendo isso? Porque no judaísmo, até o próprio Pedro na época, que era um judeu, podemos dizer, um judeu messiânico, que acreditava em Jesus sendo Cristo, o Messias, ou o Machia, o enviado de Deus, eles, na concepção deles, eles achavam que Deus era Deus somente dos judeus, tá? Mas desde o Velho Testamento, Deus já havia dito pelos profetas, principalmente pelo profeta Malaquias, que ele tinha pessoas dele, pessoas salvas por ele, em todas as nações do mundo. Não era só em Israel. Então aqui Pedro está no conceito dele, que Deus pertencia à religião dele, ao judaísmo. Ele está dizendo aqui que ele está reconhecendo nesse momento, onde ele vai na casa de Cornélio, que Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que ele diz no versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer lugar, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então veja, até esse momento Pedro também achava que Deus tinha religião, que Deus pertencia à religião do judaísmo. Ele diz: não, agora eu estou reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer local, em qualquer lugar, em qualquer nação, se alguém teme o nome dele e faz o que é justo, essa pessoa é agradável diante de Deus. Tem muitas pessoas, ditos crentes dentro da igreja, que não perdem culto, mas de que não são agradáveis diante de Deus, tá? Então Deus não tem religião. Uma religião ou uma igreja específica que fala: não, é essa igreja aqui que é de Deus, é aqui que Deus está. Olha, você tem que vir aqui porque ó, se for naquela outra igreja, você sabe, né? Lá eles não pregam a verdade. E o que é a verdade? Quando Jesus disse para Pilatos: o que é verdade? É o Cristo que é verdade. Então, se em outro local prega-se o nome de Cristo, prega-se que Cristo veio ao mundo, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia para dar salvação, lá está pregando a verdade de Deus também. Aí eu vou dizer que a verdade só está aqui. Então veja por que hoje tem tantas placas de igrejas diferentes. E cada religião prega o seu próprio Deus. Não, Deus Deus está aqui. É aqui que nós pregamos a verdade. Lá naquele local Deus não está. Então, quero que você aprenda isso, meu amado. Seja você evangélico, seja você católico, seja você de qualquer uma outra religião, que nada tem a ver com o cristianismo também. Mas se você acredita que existe um Deus verdadeiro, saiba que esse Deus não tem religião. Vou ler mais algum versículo aqui. Ainda no capítulo 10 de Atos, vamos para o versículo 45. Atos 10, 45, que diz: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também entre os gentios. As pessoas que acompanharam a Pedro naquela comitiva ficaram admiradas. Calma lá, essas pessoas não são judeus, eles foram salvos, eles receberam também o dom do Espírito Santo. Como é que isso pode ser possível? Meus amigos, eles achavam que Deus tinha religião, que Deus pertencia à religião deles. Veja que aqui Pedro está
pregando por Cornélio, que era centurião, era um romano. Tá certo? Então aprenda, Deus não tem religião. Deus pode salvar qualquer pessoa. Então naquele grande dia, muitas pessoas vão se surpreender quando vir pessoas chamadas de outras religiões, de outras igrejas, de outras denominações, entrando no reino dos céus. E Jesus ainda diz mais. Vocês vão ver naquele dia muitos que virão do Oriente e do Ocidente e entrarão no reino à frente de vós. Deus não tem religião. Deus quer que as pessoas temem o nome dele. Deus quer que as pessoas façam a vontade dele. Deus quer que as pessoas preguem o seu evangelho. Vamos ler mais um versículo. Eu vou ler só mais um versículo. Tem vários versículos, meus amados. Mas para que não se estenda muito, eu vou ler só mais um versículo, que ainda está em Atos 10, versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E então rogaram-lhe que ficasse com eles ali alguns dias. Então Pedro falou, não batizem essas pessoas. Mas aqui nós estamos na casa de um centurião, de um romano. Ele disse, essas pessoas devem ser batizadas, porque eles também receberam, como nós, o Espírito Santo. Então, meus amados, é um engano as pessoas ficarem pregando. Eu nem gosto quando ouço um pastor pregando, dizendo, é porque nós somos isso, que nós somos aquilo. Não vou nem ficar falando muito nome aqui de igrejas, que não é o meu objetivo, mas veja que muitas igrejas pregando, eles falam, é porque nós somos. Aí fala o nome da placa da igreja dele. O nome que deve sobrepujar qualquer nome é o nome de Jesus Cristo. Nós temos que ser cristãos. É cristão que nós temos que ser. Não tem esse negócio de ser evangélico. Porque nós somos evangélicos. Eu nem gosto desses títulos de evangélico. Eu não gosto disso. Porque qualquer pessoa, mesmo que ele esteja fora do dito ali, evangélico, ele não tem que ser evangélico, não, tem que ser cristão. Quando Jesus vier, ele não vai levar os evangélicos. Ele vai levar os cristãos, os que creem nele. Aqueles que estavam até dentro de outras igrejas, que não ditas igrejas evangélicas, como você disse. Porque Jesus não criou a igreja evangélica. Jesus não criou o cristianismo. Ele criou e mostrou um caminho, que é ele. Então quem vai ser salvo naquele dia? Aquele que seguiu o Cristo. Esse será salvo. Como Pedro fala aqui, aquele que faz algo, aquilo que é agradável a ele. Aquele que se arrepende dos seus pecados. Aquele que crê nele. Eu conheci um pastor no passado, isso há mais de 20 anos, que ele falava, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para que a nossa cabeça não fique inchada, para que a nossa cabeça não cresça e o nosso coração diminua. Ele falava, ele falava, tem crente que cresce a cabeça, mas o coração é o tamanho do coração de um beija-flor. E ele ainda dizia mais, eu quero ver naquele grande dia o que as pessoas vão falar quando vir pessoas de outras religiões ou outras igrejas diante de Deus e entrando no reino. O que nós vamos falar naquele dia? Nós que ficamos pregando que Deus é da nossa igreja ou da nossa religião. Então, que fique bem claro, meus amados. Deus não tem religião. Quem será salvo? Aquele que crê na promessa do Filho de Deus. Aquele que se arrepende dos seus pecados. Aquele que crê no Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, quando eu fui ter convosco, eu não me propus saber nenhuma outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Ou seja, o que importa é se você creu que o Cristo veio ao mundo, que morreu, ressuscitou e pode lhe salvar, pode dar vida a todo aquele que crê. Isso é que é importante diante de Deus. Então Deus não tem religião. Nenhuma igreja pode falar, não é essa igreja aqui que é de Deus, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele diz lá no livro de Reis, falando com Salomão, que nem o céu dos céus pode conter. Imagine 4 paredes. Mas o único templo que ele habita é o nosso corpo. Amém?
Então, quero agradecer a você que me acompanhou até aqui, agradecer a você que é inscrito no canal, e a você que não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu joinha de gostei, faça seu comentário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, meus amados, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. A gente vê aí nas redes sociais pessoas que gravam vídeos falando de várias bobagens, tem milhares ou milhões de visualizações, e às vezes a gente falando de Deus ou falando da Bíblia, poucas pessoas assistem, poucas pessoas curtem, poucas pessoas comentam, poucas pessoas compartilham. Então eu peço a você, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.